canal da IPPTV, a sua TV missionária. Sejam bem-vindos a mais um programa MENAP, Masculinidade Restaurada, uma transformação necessária. Damos os bons dias aos irmãos, a todos que nos acompanham, e eu gostaria de fazer um pedido todo especial. Você que nos acompanha, aproveite essa oportunidade, compartilhe o link, o canal da IPPTV com seus amigos, familiares, vizinhos. Com isso, você estará também cumprindo o ID, sendo um missionário, levando a palavra do Senhor para aquelas pessoas que precisam receber uma palavra de aconchego, de cura, de transformação. Faça isso, compartilhe o link e ajude a levar a palavra do Senhor a maior número de pessoas. E a gente agradece. Um bom dia a todos. Hoje, mais um programa MENAP. Glória a Deus, graças a Deus por mais este dia, por mais uma semana. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a você que nos acompanhe e nunca perca a esperança. Saiba que o Senhor tem uma palavra especial para o teu coração. E nesse dia tão maravilhoso, gostaria também de dar as boas-vindas para um convidado muito especial, pastor Tiago Henrique. Bom dia, seja sempre muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, bom dia Fabrício, bom dia a você que está nos assistindo, nos escutando, sejam todos bem-vindos a este programa tão especial. Estamos aqui com um convidado que já vamos apresentá-lo, mas que bom, Fabrício, mais uma vez estar aqui com você, estar aqui com os irmãos queridos, poder compartilhar a palavra de Deus e finalizar essa, como você gosta de dizer, essa temporada, essa maratona, né? E também hoje estamos aqui com o pastor Davi. Pastor, bom dia. Seja muito bem-vindo a este programa. Muito obrigado. É muito especial ter o senhor aqui conosco e poder ser ensinado, né, e também edificado e desafiado a um tema tão relevante e importante como a masculinidade bíblica. Com certeza, privilégio todo meu. Pastor Davi, ele é casado com a Carol Sul desde 1982. Acertou. Olha, tem 6 filhos, 18 netos. 18. Pastor Davi é formado em bacharel em Ciências Sociais, com mestrado em Teologia no Dallas e também doutorado. Pastor Davi é missionário no Brasil desde 1987, o qual serve na mesma igreja como pastor de exposição bíblica desde essa data, então. De fato, no início era pastor de adolescentes, depois pastor de jovens, depois iniciamos o ministério com casais da nossa igreja, e depois disso, pastor de exposição bíblica até hoje. Que bom. A igreja é a primeira igreja batista de Atibaia, a PIB, né, conhecida como PIBA de Atibaia. Assim. Então sejam todos bem-vindos para esse programa. Estamos aqui então com o pastor David. Fabrício. Sim, e o tema do programa de hoje é Procura-se Homens de Verdade. Nós que estivemos estudando o livro Homens de Verdade, do autor Richard Phillips, né? Então o tema de hoje é Procura-se Homens de Verdade. Trabalhamos tanto a respeito de vários temas, vários assuntos ligados à masculinidade, de acordo com a palavra de Deus, e para ouvirmos um pouco mais a respeito de o que é ser um homem à luz da palavra do Senhor, né? Um bom dia, pastor Davi, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui conosco, é uma satisfação imensa, que seja um programa abençoado, viu, pastor? E gostaria já, pastor, fazendo uma pergunta. A gente sabe que o mundo deturpou, por causa do pecado, todo o significado da razão humana, e entre elas a masculinidade. Então gostaria de perguntar, pastor, qual a diferença para o mundo referente à masculinidade mundana e à masculinidade de acordo com a palavra de Deus? O que a palavra de Deus tem a nos ensinar e a nos direcionar acerca disso? Como devemos ter essa observância? Ok, Fabrício, é uma boa pergunta para iniciar nosso tempo juntos. De fato, não poderia ser mais diferente a perspectiva do mundo e a perspectiva da palavra de Deus sobre a verdadeira masculinidade. Para o mundo, ser homem significa levar vantagem, passar por cima, ser um machão que peita os outros e exige os seus direitos.
hoje temos percebido uma pequena, talvez não pequena, é uma mudança de paradigma. Do outro lado, nós temos homens passivos, homens omissos, homens efeminados. Me desculpa, mas é uma palavra forte, mas o que essas duas perspectivas de hoje têm em comum? Eu diria uma coisa essencialmente. Em ambos os casos, para o mundo, ser homem é ser egoísta. Você defende os seus direitos, você joga o seu videogame, você faz o que você quer, você enfrenta os outros e você sempre passa por cima. Essa é a perspectiva do mundo, que tem duas manifestações, uma em termos do machão bruto e o outro do homem passivo, mas ambos o homem é o centro do seu mundo. A perspectiva bíblica é diametricamente oposta. A perspectiva bíblica é o homem que vive sua vida para abençoar outros, para defender outros e não a si mesmo, para ser, e agora resumindo, o que eu entendo ser a definição bíblica do que é ser homem de verdade, é ser parecido com Jesus. Não aquele Jesus da Idade Média, me desculpa de novo, mas meio assim, efeminado, com áurea sobre a sua cabeça, mas o Jesus das Escrituras, mas o Jesus que vivia sua vida para abençoar outros. Eu uso o termo a vida outrocêntrica, não egocêntrica, e essa diferença entre o mundo e a perspectiva bíblica. Sim, pastor, e a gente percebe que dentro desse contexto, a Bíblia nos convida a deixar o Espírito Santo agir no nosso ser, de acordo com o que o senhor falou, na nossa vontade, não permitindo que a nossa vontade seja o centro das coisas, mas sim a vontade de Deus, né? Pastor Tiago, tem muito assunto, né? Exatamente. E é um grande desafio retomar a masculinidade bíblica, pastor, porque nós temos influências de uma cultura que, de certa forma, leva, né, o que é exatamente, ou dita exatamente. Então, você tem momentos, movimentos, né? Então, quando o senhor fala dessa perspectiva bíblica, né, é um retornar realmente, porque hoje nós temos várias consequências que nós vamos falar posteriormente, de não assumir ou de não ter exatamente uma perspectiva correta do que é essa masculinidade bíblica, né? Ou seja, normalmente se toma aquela parte de o que eu aprendi do meu pai, o que eu aprendi do meu avô, ou o que eu tenho aprendido nessa cultura por meio da internet, por meio de youtubers, por meio daquilo que é trazido. E eu acho que é importante esse retorno às Escrituras, né? Ou seja, da suficiência da palavra de Deus, para que haja um encontro real de a gente poder dizer, como eu vivo como homem, qual que é a perspectiva que Deus me dá. Tiago, é isso mesmo. Nós vivemos em dias de grande crise. E a pergunta é, qual a voz que nós vamos ouvir como homens? E precisamos desesperadamente retornar às Sagradas Escrituras para formular uma definição bíblica do que é ser homem de verdade. Nós somos banhados desde a infância com perspectivas culturais, o modismo, o comodismo, homens hoje acomodados, se curvando diante de uma sociedade que não tem nada a ver com as Escrituras. Nós vamos ter que ir contra a maré em nosso tempo, como sempre, mas hoje de uma forma acentuada. Eu entendo que o inimigo está fazendo de tudo para desmontar uma masculinidade verdadeira e substituir com algo totalmente diferente. E por quê? Porque uma masculinidade verdadeira que parece com Jesus é a antítese do que o inimigo quer nesse mundo. Ele não quer ver pequenos cristos entre nós. Exatamente. Pastor, na sua opinião, como que a cultura, de certa forma, tem influenciado no modo em que pensamos sobre masculinidade? E quando falamos nos influenciados, estamos falando de um contexto até talvez da igreja, né? Como que pais podem estar criando seus filhos, né? Qual a perspectiva disso? E até homens se posicionando, influenciados por uma cultura sobre que está ditando ou querendo ditar exatamente o conceito de masculinidade. Pastor, volta um pouco para o que nós já comentamos, mas
a questão, Romanos 12, por exemplo, os versículos tão bem conhecidos, de não sermos conformados com esse mundo, mas transformados pela renovação da nossa mente. Então, se a cultura está fazendo a nossa cabeça desde cedo, como pais, como homens líderes, nós precisamos enfrentar isso com as Escrituras. Quais são alguns sintomas, por exemplo, culturais que nós percebemos hoje? Eu sempre falava que duas grandes ameaças na vida do homem eram ira e tentação sexual. Hoje eu acrescento um terceiro, embora já apareceu no Jardim do Éden com Adão, a passividade. O que nós estamos enfrentando hoje são ondas de feminismo ou de machismo, mas que fazem com que homens sejam omissos, passivos, ficam o dia todo, chegam do serviço até, e a primeira coisa, egoisticamente, vão fazer é passar 2 a 3 horas jogando videogame. A esposa está fazendo tudo, trabalhou o dia todo, cuida das crianças, cuida do lar, e ele é acomodado. O feminismo trouxe para o homem uma vida muito boa, mas totalmente contrário que nós encontramos nas Escrituras. Nós, como pais, temos que começar cedo, com uma presença efetiva do pai na vida do seu filho. Claro que na nossa vida agitada, não é como a vida agrícola de tempos passados, 12 horas juntos na roça, mas nós temos que ser estratégicos como homens para tomarmos iniciativa, não sermos passivos e sermos os verdadeiros pastores da nossa família. Podemos conversar mais sobre isso, mas seria a minha resposta inicial. Muito bom. Fabrício? Sim. Pastor, para quem não acompanha o pastor Davi, o pastor escreveu um livro chamado O Homem Nota 10, né? E nesse livro, o pastor trata de diversos temas, trazendo várias temáticas que justamente busca resgatar esses princípios, né, pastor? Referente ao homem não ser neófito, ele ser experiente, ele ser hospitaleiro, ele ser provado e aprovado, ele sempre estar se espelhando em Cristo. Pensando nisso, pastor, qual a importância então, do homem se relacionar dentro da igreja com outros homens? E como lidar com a realidade de homens isolados e solitários, né? Existe perigo nesse tipo de vida, porque muitas vezes o homem é aquele lobo solitário, né? Que diante do seu problema, dos seus dilemas, ele se esconde, ele fica guardando aquilo dentro de si e não compartilha com ninguém, não busca um homem sábio dentro da igreja, um pastor, uma palavra para o auxiliar. E a gente sabe que biblicamente vivemos na dependência do outro, fazemos parte do corpo de Cristo, né? Como lidar com essa situação, senhor? Ok, Fabrício, deu muita coisa aqui. Eu vou trabalhar nas duas partes da sua pergunta. Em primeiro lugar, você falou sobre a igreja. Eu vou tratar isso segundo, mas essa questão de homens isolados, esse problema é muito antigo. Começou em Gênesis capítulo 3. De fato, Deus nos criou como seres comunitários para refletir a sua própria imagem. Em Gênesis capítulo 1, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Isso como reflexo do versículo 26, Gênesis 1, quando Deus fala pela primeira e única vez em toda a narrativa da criação, façamos nós, o homem singular, a nossa, plural, imagem singular. Então esse intercâmbio entre unidade, diversidade e comunidade, nós encontramos no tecido do que é ser humano. O que aconteceu na queda. Aquela mulher para quem o homem havia cantado, tu és osso dos meus ossos, carne da minha carne, mulher, nós somos um. As próximas palavras que saem da boca dele em direção à esposa e a Deus, foi a mulher que tu me deste.
Nós percebemos já o isolamento por causa do pecado. O pecado faz com que o homem não seja mais transparente, inocente, e um ser comunitário, e já fraturou a união entre os dois. Então, nós vivemos isso hoje. Homens reservados, homens isolados. Mulheres também, com certeza. Mas é fruto do pecado, é a nossa natureza. O homem se esconde. Em vez de assumir a culpa, como Jesus fez por nós na cruz do Calvário, ele fez o jogo do diabo, apontou o dedo no nariz da própria esposa e a culpou. Tem 2 versículos bem fascinantes dentro desta área, que tratam da vida do homem. Eu gosto muito do livro de Provérbios 18, eu queria ler, que falam sobre esse isolamento. Provérbios 18, versículo 1 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Versículo 2, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Esses 2 versículos resumem o que muitos homens vivem hoje. Vida de ilha, vida isolada e, essencialmente, é uma vida egocêntrica. E nós entendemos que pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra que habita em nós, nós que tendemos a ser isolados, afastados, culpando os outros, protegendo a nós mesmos, podemos viver a vida outrocêntrica de Cristo Jesus e demonstrar aos poucos, pela graça, aquelas qualidades de caráter que trabalhamos, por exemplo, no livro Homem Nota 10. Manifestação disso, em primeiro lugar, vai ser no relacionamento marido-esposa, reconstruindo aquela imagem do próprio Deus Trino e do amor de Jesus para com a igreja. Depois disso, no relacionamento pai-filho, que também foi fraturado no jardim, a dor da esposa, também do marido, e que em Gênesis 4 evidenciou-se com um irmão matando outro irmão. Deus vai restaurar esse relacionamento e o pai vai ser o pastor dos seus próprios filhos, líder do lar. Depois manifesta-se na igreja, que é a família de Deus, e nós vamos ter homens ocupando os seus devidos lugares de liderança, relacionando-se com outros homens, e vai estender até a sociedade também, em muitos aspectos. É isso. Eu gostei muito da sua fala, pastor, porque quando o senhor falou sobre ser solitário ou ser isolado, normalmente nós temos um conceito cultural, filosófico, até psicológico, de que isso faz parte da personalidade, da construção do homem, ou então você se adapta, ou você aprende, né, a conviver com isso no sentido de que outras pessoas devem entender, traçando aquele perfil que nós temos muitas vezes na sociedade, do que é o homem, do que é a mulher. Eles são assim, né, e eles não podem ser mudados, tem que fazer coisas. Inclusive, não é só de uma visão cultural fora, né, das igrejas, mas as próprias igrejas, né, ensinam sobre essa questão do isolamento ou da mulher que acaba compartilhando mais esse conceito como algo simplesmente da personalidade que não pode ser mudado. E quando o Senhor me diz que isso é um resultado do pecado, então isso me faz entender que eu tenho que ter a consciência de que eu vou ter a tendência pecaminosa de viver de forma isolada, mas como homem, porque o isolamento ele nos tira da responsabilidade de cumprir a nossa masculinidade bíblica. Com certeza. Então eu olho para a graça de Deus, eu olho para a pessoa de Cristo, eu olho para o desafio daquilo que o Evangelho me traz, então eu não devo conformar com essa vida de isolamento, porque muito do que nós temos falado nas igrejas hoje, e isso é um tema aqui, os nossos, que as pessoas que nos acompanham também compartilham isso, né, a dificuldade de lidar com o isolamento de homens da igreja. Então, não é só uma questão de personalidade, não é só uma questão de estrutura, é uma questão do que o pecado afetou o coração deste homem. E o isolamento tira as oportunidades dele ser um líder, dele influenciar sua família, dele exercer o seu ministério. Então, eu não me adapto, eu trabalho para que isso seja mudado na minha vida, obviamente por meio da palavra de Deus,
e daquilo que o Espírito Santo do Senhor produz em mim. Eu acho que seria difícil falar isso melhor do que você acabou de falar. Essa é uma teologia bíblica, talvez uma antropologia resumida da obra de redenção de Cristo Jesus e de parar de deixar que o mundo faça a nossa cabeça quanto a essas coisas. Tudo bem que a mulher se relaciona mais naturalmente, tudo bem. Só que na vida cristã nós não estamos falando sobre o natural, mas o sobrenatural. Estamos indo contra a maré. E homens, dada a oportunidade de se abrir, de se relacionar, esse é o brilho, a extrema necessidade do ministério com homens na igreja local. Porque nós precisamos proporcionar o que o mundo não proporciona. O mundo isola, mas a igreja ajunta. Voltando para a questão, Fabrício, que você levantou. E nós precisamos criar, eu sei que vocês, essa paixão de vocês, a razão desse programa, nós precisamos disso. Depois eu conto uma história de como fizemos isso na igreja, que me chocou, como homens estão prontos e desejosos de abrir seu coração, mas muitas vezes não têm oportunidade. Pastor, no seu livro, O Homem Nota 10, tem um tópico que é o homem como sendo hospitaleiro. E o que acontece é muito importante, porque principalmente numa grande metrópole como a nossa, temos uma tendência natural de sermos mais frios, menos aconchegantes, no sentido de acolher as pessoas e também de não se envolver muito com as pessoas. E isso também faz parte da natureza pecaminosa. E quando você tem na igreja homens hospitaleiros, naturalmente, consequentemente, você também terá uma igreja hospitaleira, acolhedora, porque a pior coisa que tem é muitas vezes você está precisando de um conselho, de uma ajuda, e você não consegue encontrar uma pessoa capaz de se interessar pelo seu problema. Então, é uma via de duas mãos. Tanto precisamos buscar ajuda, como precisamos também nos preparar para ser bênção na vida das outras pessoas. E no seu livro também fala muito a respeito do homem ser preparado, do homem não ser neófito, estar ali preparado para as circunstâncias da vida e ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outra vida. Então, tudo isso ajuda no contexto de quebrar o que? Esse isolamento, né, pastor? Fabrício, você comenta essa questão do livro. Eu não inventei nada. O livro Homem Nota 10, de fato, é um estudo bíblico de 1 Timóteo 3 e Tito 1. São os dois textos principais da palavra de Deus, de retorno às Escrituras, né, Tiago? Em que nós enumeramos as qualidades de caráter do líder, presbítero, pastor e também diácono. Porém, quando você olha para aquela lista, é uma verdadeira descrição de caráter de todo homem. Talvez com a pequena exceção de apto para ensinar, embora eu entenda que eu sou professor da minha esposa, pastor dela, dos meus filhos, até nisso. Mas em termos da igreja, e aquelas características traçam o perfil da vida de Cristo e uma vida, desculpa bater na mesma tecla, outrocêntrica. Ser homem é viver para abençoar outros. Hospitaleiro não é só receber em sua casa um mendigo. São muitas as maneiras onde esse amor ao estranho, pessoa que não vai me beneficiar, essa vida de Cristo em nós, não é natural, é sobrenatural. Só o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, vai produzir essas características de Deus. Pastor, dentre tantas coisas que nós temos que lidar nas Escrituras e que perdemos às vezes o conceito daquilo, a importância, uma das expressões importantes, inclusive o senhor escreve isso no seu livro, sobre o conceito, a perspectiva bíblica do homem de Deus, né? Então, particularmente, eu vejo que perdemos isso de uma forma significativa e, ao mesmo tempo, atribuímos isso àqueles que estão de alguma forma pregando o evangelho ou são pastores e dizer, não, aquele é um homem de Deus. Mas na verdade a Bíblia abrange esse conceito, essa expressão, né, de uma forma talvez universal dentro da questão do chamamento, né, de Deus para aquele homem cristão. Qual que é o conceito bíblico dessa expressão homem de Deus? Tiago, você tocou num assunto que me frustra e me irrita, às vezes, até mesmo com a minha pessoa.
Ainda bem que vocês não fizeram isso. Mas eu vou palestrar, ministrar junto com a minha esposa, uma conferência de casais, de famílias, e sou apresentado por alguém que não me conhece, nem passou 5 minutos comigo, mas sabe que escrevi alguns livros, dei alguma palestra e falar, nós temos aqui conosco um homem de Deus. Eu fico arrepiado. O fato de escrever um livro, pregar um sermão, não é como Deus define o que ser um homem de Deus. Um homem de Deus parece com Cristo. O homem de Deus manifesta-se à luz da palavra de Deus em casa. O lar é o lugar onde as máscaras douradas, que eu posso usar aqui diante da tela, das câmeras, eu posso fazer no púlpito, entre amigos até, mas é quando eu chego em casa, e aquela máscara dourada, pesada demais na plateia, diante da plateia, cai. E agora eu revelo o meu coração, a essência do nosso ser. Esse é o homem de Deus. Você quer saber se alguém é homem de Deus? Você pergunta para a esposa. O seu marido é cada vez mais parecido com Jesus? E vai ver ele encolher, talvez, e eu também. Pergunta para seus filhos, pergunta para seus netos, pergunta para seu cachorro, bicho de estimação. Provérbios até fala que o homem revela o seu coração da maneira como trata seu bicho de estimação. Porque é no anonimato, é por trás do insufilme da nossa vida que nós revelamos o nosso coração. Ser homem de Deus é ter um coração como Deus, parecido com Jesus. Que bom, boa explicação. E quem pode ser ou deve ser um homem de Deus? Obviamente aquele que foi salvo pelo Senhor, e isso é estendido, uma grande bênção de ser chamado assim, por todos os homens. Não só aqueles que pregam, mas aqueles que trabalham, que servem na igreja local, né? Pessoas, vamos chamar assim, como de comuns, na verdade, não comuns no sentido, mas de terem, né? Talvez não terem um ministério pastoral, mas são chamadas por Deus. E que bênção seria cada homem de nossas igrejas, de nossos relacionamentos, e nós sermos conhecidos por sermos homens de Deus, né? Ou seja, os homens darem glórias a Deus por meio da nossa vida, pela forma como servimos e somos dedicados ao ministério do Senhor. Amém. Amém. Pastor, sabemos que a sociedade, ela muda, ela se transforma, e na verdade o que a gente vê é o homem mudando seus costumes em relação ao vestuário, em relação à tecnologia, mas o homem em si, a maldade está ali dentro dele. E a gente percebe que antigamente, nas bancas de jornais, essas coisas, quando tinha uma revista ali imprópria para esse tipo de coisa, um conteúdo impróprio, ficava escondido e tal. Hoje, a gente percebe que é explícito. O conteúdo pornográfico hoje em dia é explícito, está ali com acesso fácil e, infelizmente, muita gente faz uso da pornografia no seu dia a dia. A pergunta que eu faço, pastor, é o seguinte: o quanto a pornografia é prejudicial para o homem? Bom, Fabrício, eu acredito que você tocou no assunto do dia em que o inimigo está derrubando, detonando, como um verme comendo de dentro para fora e criando cascas de homens ocos. Essa é a questão da hora. O livro de Provérbios deixa isso muito claro quando o papai em Provérbios clama para seu filho. 23 vezes no livro o pai fala: Beni, Beni, filho meu, filho meu. E o que ele mais fala para seu filho não é sobre a língua, não é sobre preguiça, são assuntos importantes, mas ele mais fala sobre a promiscuidade, a tentação sexual. O pai é muito sábio e ele aplica, eu chamo, um exame bimestral. Não chegamos no julgamento final, no bema de Cristo, mas a verdadeira prova de um homem de Deus, de um jovem que abraçou a sabedoria bíblica, a perspectiva do alto, se manifesta na área de tentação sexual. O inimigo também sabe disso. 1 Pedro diz que ele é um leão que anda em derredor procurando alguém, e ele procura especialmente homens, porque se ele derrubar Cornélio,
Atos capítulo 10 fala da conversão de Cornélio e junto com ele a casa toda, essa liderança espiritual masculina. Se ele derruba o homem, ele derruba a família toda. Então, homens, despertem-se, acordem. O inimigo está usando esta área para arruinar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, a nossa igreja. É uma luta constante de todos nós homens, só que hoje, como bem falou, muito mais fácil, nunca foi diferente. A tentação é igual como sempre, a natureza do homem atraída pelos olhos sempre foi isso, só que hoje é fácil. E nós temos que tomar medidas radicais para fugir disso, resolver isso em nossa vida hoje, não amanhã. Pastor, quando a gente fala de vírus, bactéria, a gente pode fazer uma analogia, o pecado como sendo algo prejudicial, que nem o senhor falou, de dentro para fora vai comendo. E fala-se tanto de vacinas, qual a vacina espiritual, qual o antídoto, então, que poderíamos utilizar para que o homem que está caindo, que está sendo tentado nessa área, que ele possa utilizar para o seu fortalecimento? Ok, não é o homem qualquer. Sim. Somos nós. Somos nós. É para nós. Porque o inimigo queria muito nos derrubar. Em primeiro lugar, nós temos que reconhecer a seriedade dessa batalha. Isso não é brincadeira. O inimigo quer arruinar, destruir. Segundo lugar, a importância do homem poder abrir seu coração quando está enfrentando. Eu creio que, em primeiro lugar, deve ser com a própria esposa. O homem casado abre o seu coração. Claro que tem que ser sábio, entender o coração da mulher, mas em momentos de luta, dificuldade, com os olhos dele, recrutar a esposa. A receita bíblica para o homem casado, em Provérbios 5, é satisfazer-se com a própria esposa. Claro que tem algumas esposas que não vão cooperar, não é desculpa para o homem agora, é dar margem para seus olhos. Jó 31, versículo 1, aquele homem de Deus mesmo, manifestado em todas as esferas, fez aliança com seus próprios olhos, um pacto. Eu não vou fitar os meus olhos numa donzela, conforme o texto. Tem uma vacina, como você bem falou, que muitos ignoram, mas é impressionante como a memorização das Escrituras pode ser uma vacina. Nós vamos tirar o ruim e colocar o bom, como Paulo fala em Efésios 4. Morreu o velho homem, vamos despojar sua influência, seu fedor. Nós somos novos homens, vamos nos revestir pela renovação da nossa mente. Colossenses diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Na nossa experiência, a prática, a disciplina bíblica de memorização começa a reprogramar a mente. E em vez de fazer uma lavagem cerebral no mundo dos outdoors, de Netflix, de tantas outras coisas, em que o mundo está nos banhando com água do rio Tietê, falando em São Paulo, onde nós estamos, e sim fazer uma lavagem cerebral com a própria palavra de Deus. Eu acrescentaria mais uma vacina, que seria a prestação de contas, homens com homens. Tem coisas que não dá para abrir coração com a esposa, não faria bem para ela. Eu também creio que o ministério com homens, especialmente quando tem grupos pequenos de prestação de contas, desde que não seja o clube do pecado. Esse é o perigo do grupo pequeno. Eu caí essa semana, eu também caí. Mas Deus tem muita graça e misericórdia. Espera aí. O foco do grupo pequeno é não cair. Então temos que evitar a ideia do clube do pecado para ser o clube da santidade. Pastor, algumas ideias. E nesse contexto ainda, ouvindo muitos relatos, a gente percebe que a questão da pornografia, ela se torna um vício mesmo, que domina a pessoa. Se não entrar realmente com a palavra, que nem o pastor acabou de dizer, a pessoa fica dominada. E nesse contexto, a pessoa muitas vezes, que nem o senhor falou, isso é para a gente, somos conhecedores da palavra, sabemos o que Deus quer de nós, que sejamos instrumento, embaixadores, representando. E quando a pessoa se vê num momento como esse, envolvido com pornografia, vem aquele sentimento de culpa. Sim. De culpa e aquele sentimento também de que eu sou o pior ser humano. E eu não tenho mais jeito.
Não tem mais jeito, pastor? Nunca podemos dizer isso à luz das Escrituras. O ladrão da cruz, de último momento da sua vida, a graça de Deus se estendeu para ele. É um pecado sério. É um pecado diferente de muitos outros. Embora não falemos em pecadinho, pecadão, mas nas Escrituras, esse pecado, Provérbios 6 deixa isso muito claro, é extremamente sério. Então não quero diminuir em nada. Ao mesmo tempo, todos nós vamos lutar com isso até o final da nossa vida. E nós vamos ter altos e baixos, momentos de vitória e momentos de derrota. Nós somos frágeis. Eu amo o Salmo 103, que diz que Deus, como bom pai, conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó e Ele se compadece de nós. Então tem aquela graça de se levantar de novo, e avançar. E eu creio que o homem que está nessa luta precisa procurar ajuda. Precisa de alguém como estaca firme ao seu lado, não uma pessoa perfeita, mas para se amarrar por um tempo, até criar disciplinas e vitória, ter vitória sobre esse pecado. Às vezes nós olhamos só para as derrotas, mas digamos que a derrota vai diminuindo de frequência, temos que olhar para essa vitória também. Antigamente eu assistia 3 vídeos pornográficos por dia, e agora por causa da palavra de Deus, faz tempo que eu não faço isso, mas semana passada eu caí de novo. Olhe para esse período de tempo de vitória, levanta a cabeça e vá em frente, mas procure ajuda. Sim, esse pecado, né, de pornografia, ele tem enredado muitos corações. A gente trabalha com aconselhamento bíblico que quase a maioria, ou se não, sei lá, uns 90, 98% dos homens ou estão ligados. A gente divide, por exemplo, aquela pornografia velada. O que é a pornografia velada? Aquele homem que não tem ainda a coragem de procurar um vídeo, mas ele fica passeando pelo Instagram e vendo moças ali, então, que tipo, né, a gente chamamos de velada, quer dizer, está ali, livre, né, não tem lá uma tarja dizendo para maiores de 18 anos, né, isso também é indiferente. E existe também aquela pornografia intensificada, onde ele procura, né? E é muito importante entender nesse conceito, de Romanos também explica para nós, essa espiral descendente, né? Quer dizer, o nível que esse homem está envolvido com a pornografia e o quanto aquilo faz parte da vida dele. E obviamente, como o pastor disse, e isso me traz muita esperança, tanto no trabalho de aconselhamento, quanto também nas lutas pessoais, de dizer, olha, a graça de Deus, ela é disponível para que nós possamos vencer os nossos pecados e as nossas falhas, né? Porque às vezes a ideia do homem é continuar na solidão por vergonha de compartilhar o seu pecado, com vergonha de procurar, mas mais vergonhoso é continuar no pecado, tentando criar uma estrutura para esconder tudo isso, enquanto a graça, né, a perdão. O próprio fato, eu não gosto muito de citar estatísticas, mas ajudam em alguns aspectos. O fato do homem saber que essa é a luta de todos nós, de homens de Deus e de homens comuns, como você comentou antes, pode ajudar nesse sentido. Não para dizer, se tem 98%, então eu estou bem, eu estou junto com os outros, ou para entender essa luta de todos nós, não tem razão para eu me esconder. Aquela ideia, Fabrício mencionou e você tocou também, de um vício, de um espiral, a analogia de drogas. Porque a pornografia, a satisfação sexual virtual exige cada vez mais. E a tendência é uma armadilha do inimigo. Quem acha que pode beliscar o pecado, o queijo do pecado, e não ser pego, se engana. Porque tentação tenta. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, talvez prática. Todas essas ideias, prestação de contas, conversar com a esposa, memorizar as escrituras, tudo isso é essencial, mas também devemos ser bem práticos. Imagino vocês, nós, eu e minha esposa, temos práticas, disciplinas de não entrar em sala de chat com uma pessoa do sexo oposto, ficar trocando figuras, ideias. Eu não dou carona para alunas, por exemplo, do seminário onde eu leciono. Eu tento sempre ter meu computador num lugar exposto, aberto. Com o celular fica mais difícil. Existem filtros. Eu fiz isso com meus filhos homens. Eu tenho 3 filhos homens já criados.
E a pedido deles, nós usamos sites da internet, eu estou meio desatualizado agora, mas de prestação mútua com meus filhos homens. Eu falava como pai em Provérbios, cedo com eles, não cedo demais, mas cedo o suficiente. E esses programas mostravam sites questionáveis, sites de bandeira vermelha. Eles recebiam relatório do papai e o papai recebia relatório dos filhos, enquanto na faculdade. Então, há medidas práticas para não, como Romanos diz, fazer provisão pela carne. Eu odeio o pecado, então vou fazer tudo possível para fugir disso. Muito obrigado, pastor. Bom, essa pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que muitas pessoas têm feito com relação ao nosso desenvolvimento de temas, a masculinidade bíblica, do ministério com homens da igreja local. Então a pergunta é, quais são os seus conselhos, pastor, para as igrejas, para os irmãos, para os líderes de ministérios de homens que estão nos assistindo ou que vão nos assistir ainda, quais são os seus conselhos para essas igrejas, esses líderes que querem desenvolver um ministério bíblico para homens, ou ministério bíblico de homens? Quais os primeiros passos que devemos tomar? Ok. Primeiro, Tiago, quero dizer que depois do ministério de púlpito, de exposição bíblica sistemática das Escrituras, eu creio que o próximo ministério fundamental de uma igreja local deve ser o discipulado, acompanhamento de homens como verdadeiros líderes do lar. As nossas igrejas tendem a ter ministérios com crianças, ministério infantil, juniores, adolescentes, jovens. Nós temos ministérios com moradores da rua, com skatistas e tudo mais. Mas são raras as igrejas, embora muitas estejam despertando para isso, que tem um ministério focado em treinar homens para serem homens líderes do lar, da igreja e da comunidade. Então, depois do ministério de exposição bíblica séria do púlpito da igreja, eu entendo que esse é o ministério. Agora, pode ter multiformes manifestações. Eu diria, se sua igreja não tem nada assim, comece devagar. Como nós fizemos, eu fiz na nossa igreja muitos anos atrás. Agora esse ministério está decolando com nova liderança e tudo, mas comece com um evento, 2 por semestre de homens, um churrasco com um breve estudo bíblico, divisão em grupos pequenos, só para uma oração, ninguém precisa orar, algo bem simples. Eu iniciaria ou uma classe de escola bíblica, se é que a sua igreja tem, ou algum tipo de ministério em grupo pequeno. Uma experiência que eu mencionei antes, que eu queria compartilhar anos atrás. Eu e a minha esposa sempre dávamos aula de casais na nossa igreja. Eu gosto muito de expor as escrituras por 40, 45 minutos e 15 minutos no final para discussão em grupos. O que acontecia? Chegava um grupo de 3, 4 casais e as mulheres falavam. E falavam bastante. E não tem nada errado com isso, mas os homens, aquele silêncio de Adão, mudos. Eu falei, nós precisamos de uma classe para homens. O material do livro Homem Nota 10 foi cobaia naquela matéria, aqueles homens eram cobaias. Iniciamos a classe. Primeiro domingo, tinha 80 homens que foram para aquela classe, entre muitas opções. Acho que tocamos no nervo. Mas será que vai dar certo? Expor as escrituras, 40, 45 minutos, e dividir os homens para compartilhar. Eu fiz isso, pensei. Nós servimos almoço na nossa igreja, um almoço missionário. 11h45, dividi em grupos. Eu pensei, 11h50 não vai ter um homem nessa sala. Qual foi a minha surpresa? Os homens começaram a falar. Num grupo de 3 ou 4 homens, começaram a expor o seu coração. 11h50, 11h55, toca o sino do almoço, todos os homens. 12h05, o primeiro grupo fez uma oração e foi correr para a fila do almoço da nossa igreja. 12h15 ainda tinha homens falando. Então, dando essa oportunidade, ou através de uma classe para homens de escola bíblica, ou através de um grupo piloto, o que eu faria? Juntar um grupo de homens que querem crescer como homens, pegaria um material, um currículo bíblico sério, um livro para estudar, tentamos com o Homem Nota 10, mas tem hoje vários livros, e fazer um tempo de ler, interagir,
orar e compartilhar o coração. Mas esse grupo piloto seleto a mão, porque esses 5, 6, 8, 10 homens, depois eu quero reproduzir. Talvez 6 deles serão líderes de outros grupos. Eu vou deixar esse ministério ficar contagioso na igreja. E ainda ter alguns eventos próprios para homens, evangelização de homens. São outras ideias, mas eu acho que é suficiente. Desculpa, você tocou em algo que eu creio muito. Muito bom. Uma bênção. Pastor, geralmente quando a gente conversa com qualquer pessoa, ela traz à memória lembranças boas da época da infância, da época da adolescência, da época da juventude, e pouco a gente vê a pessoa falando de lembranças boas, ou não só boas, mas assim, lembranças gostosas da fase adulta. Porque parece que o homem na fase adulta, ele fica vidrado e voltado só para o trabalho, para o compromisso, e não vê a beleza da vida adulta. Não vê. E, por incrível que pareça, geralmente a pessoa passa o maior tempo dentro da vida adulta, e não na adolescência e na mocidade, e sim na vida adulta. Sim. E parece que não consegue saborear a vida adulta. E a gente sabe que saborear a vida só com Cristo. E pensando nisso, e pensando também naquilo que já foi falado aqui hoje a respeito da prestação de contas, o que é preciso fazer para que os homens dentro da igreja comecem a criar grupos de prestação de contas, e quais são os dilemas, quais são os obstáculos que devem ser ultrapassados para que haja essa criação de grupos de prestação de contas dentro de uma igreja? Ok, Fabrício, obrigado. Eu queria usar uma frase simples, criar oportunidades. Eu acho que se nós forçarmos isso, nós vamos afastar os homens. Que alguns já vêm desconfiados, eles vão pedir que eu abra meu coração, fale de todo o meu passado. Não, essa é uma coisa que o Espírito Santo vai fazer na vida de cada um. O que aconteceu naquela experiência de escola bíblica dominical? Eu simplesmente dei oportunidade. Ninguém foi forçado a falar. Eu lancei uma pergunta no início, especialmente do conhecimento mútuo, algo um pouco mais neutro, mais inocente, que os homens começam a falar. Mas deixa o Espírito abrir o coração, dando oportunidade, especialmente através de relacionamentos. O ideal é grupos de 3, 4, 5 homens, com um estudo bíblico e uma interação. E eles vão falar, eles vão abrir seu coração havendo oportunidade. Com a cautela, então 2. Uma, nós não queremos criar grupos de prestação de contas em que o pecado é o foco da comunhão entre eles, e sim a solução nas Escrituras e na pessoa de Cristo. A outra preocupação que eu tenho, no Brasil hoje, infelizmente, nós temos algumas igrejas que têm levado essa ideia de prestação de contas ao extremo, em que o mentor discipulador se transforma num líder totalitário, um ditador. Nós não estamos falando de uma lavagem cerebral em que você entrega a sua vida para outro ser humano que vai dominar as suas decisões da vida. Não é nesse sentido que falamos de prestação de contas, mas sim uma maneira de cumprir as ordens bíblicas uns aos outros, viver a vida cristã e poder abrir seu coração para receber o bálsamo das Escrituras. E, pastor, pensando também nessa questão da prestação de contas, né, o senhor citou sobre muitos conceitos que acontecem, é exatamente muitas prestações são para causar dependência, né? Ou seja, você vai tomar uma decisão, você precisa me ligar, você precisa dizer onde você vai e quando você vai. Quando nós tratamos sobre prestação de contas, nós estamos falando, né, de uma voluntariedade por parte daquele homem em dizer o seguinte: olha, eu identifico na minha vida um pecado ou uma fraqueza, e eu preciso caminhar com outro homem para que Deus, por meio da vida dele, me ajude, me incentive, né, e eu possa ser mudado e transformado. E é interessante,
pode começar de uma forma geral, mas a prestação de contas, né, ninguém consegue prestar contas da vida toda, em todo o tempo, e ninguém pode também ajudar de toda a vida. Então, a importância do ensino bíblico, né, acho que até acrescentando na questão de como trabalhar com os homens, é trazer essa consciência do cuidado, do chamamento desde Gênesis, para dizer, olha, eu consigo identificar uma fraqueza, tanto na minha vida, no cuidado da minha família, ou no trabalho da igreja, mas ao mesmo tempo, como homem, como aquele que deve ser como Cristo, ter o caráter de Cristo, é isso que me falta. E né, nesse momento estou lidando com isso. Então, como que esse relacionamento pode ajudar? Legal. Porque não é só... Porque esse é o problema, e eu sei que essa é a pergunta constante, inclusive das pessoas que nos assistem, dos irmãos que nos acompanham. Mas eu vou abrir a minha vida, a expressão prestar contas, não é muito legalista, não. É quando você entende, eu sou fraco, eu preciso. Eu considero que Deus vai usar a vida de outras pessoas, de outros homens, né, para que eu possa crescer a imagem de Cristo. Então, eu voluntariamente tomo essa decisão de dizer, pastor Davi, por favor, eu tenho uma fraqueza, um problema com as minhas devocionais, ou com falar com os meus filhos, eu quase não falo com eles. Você poderia me cobrar semanalmente, me ajudar a refletir a respeito disso, nesta área da minha vida? Tiago, acho que você tocou em duas áreas também de prestação de contas. Nós temos no aconselhamento bíblico situações de crise, de urgência. Eu como conselheiro, junto com a minha esposa, aquela ideia de uma estaca. Vamos dizer que eu plantei um pé de tomate. E vem muitas tempestades, e por um tempo eu preciso de uma estaca que fica ao lado amarrado. Com o tempo, aquela planta se fortalece e a estaca não é mais necessária. Então, nós não estamos falando nessa esfera de algo permanente, o resto da minha vida. Nós temos também o que a Bíblia fala de melhores amigos, maiores amigos, que inclui a esposa, os filhos, e uma, duas, talvez três pessoas no máximo que têm essa intimidade, talvez ao longo da minha vida. Então nós podemos separar. Em alguns grupos, alguns ministérios de homens, você vai ficar nesse grupo nesse ano só. Talvez daquele ano, um daqueles homens vai ser um prestador de contas o resto da vida. E o ano que vem muda, não tem nada de errado. Nós estamos vivendo os uns aos outros das Escrituras. Mas tem dois tipos. Eu queria até sugerir isso. Eu sei que é difícil para muitos por causa da história. Mas os próprios filhos, nós como homens, eu estou esses dias trocando mensagens em WhatsApp, um dos meus filhos, eu tenho 2 filhos pastores e um genro pastor, e nós temos um grupo chamado Pregadores, um grupo chamado Pastores da Família, em que nós estamos fazendo isso, tratando de questões sobre quanto sono nós temos, tempo com a família, tempo com os filhos. Que se o pai pode ter esse relacionamento com os filhos, é uma maravilha. E faz com que a vida adulta seja um privilégio e prazer. Sim. Pastor, no seu livro tem um capítulo que fala a respeito do homem não ser violento e ser cordado. E dentro dessa multiforme ação do Espírito Santo, muitas vezes a gente restringe achando que quem vai chegar para trazer uma palavra da parte de Deus vai ser aquele amigão, aquela pessoa mais próxima. Mas quando nós estamos abertos, somos cordatos, Deus pode utilizar até uma pessoa que eu não tenho intimidade para trazer uma mensagem ao meu coração, ao seu coração. Mas para isso o homem precisa estar o quê? Sensível ao agir do Espírito Santo. Porque se eu falo, não, o que você tem a ver com a minha vida? Ou quem é você para tocar nesse assunto? Mas se ele está sendo um instrumento nas mãos de Deus, mesmo não tendo toda essa intimidade, o homem tem que ser cordato, tem que ter sabedoria para entender que, de repente, aquilo ali é uma manifestação do Espírito Santo para abençoar a vida da pessoa. E não simplesmente como nós homens temos essa mania, né, pastor Tiago? De falar, não quero conversa contigo. Eu fico imaginando, junto com essa questão do Fabrício, são os manuais de instruções, né? A gente compra alguma coisa e fala, não preciso dele, eu sei montar. É a vida do homem mesmo. Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido numa falta, um pecado, vós que sois espirituais. No contexto,
fala da plenitude, não da plenitude, mas do fruto do Espírito, capítulo 5, 22 em diante. Então, os espirituais são aqueles manifestando, inclusive, ser cordato. Mas como vai fazer isso? Corrigir aquela pessoa com o espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Essa é a vida do homem. E notem de novo, para fechar a ideia do início, é o outrocentrismo de Cristo. Não eu, mas Jesus. Não é eu, mas Jesus, e é você também. Porque você se torna a pessoa no centro do meu alvo, né, de ministério. Pastor, a grande verdade, discutindo sobre esse tema, lendo, fazendo todos os programas, né, que se perde muito quando esse homem não exerce a sua função, não exerce a sua masculinidade bíblica. E a pergunta é, quais são os resultados para uma igreja local quando os homens não exercem a sua masculinidade bíblica? Talvez poderia juntar aqui com a questão da própria família. Ok, como nós vemos em Gênesis capítulo 3, eu acho que já temos esse exemplo claríssimo nas Escrituras. Adão, ao que tudo indica, foi omisso. Adão foi passivo. Omisso em que sentido? Ele não pastoreou a esposa quando o inimigo chegou sussurrando palavras contrárias ao que Deus tinha falado para Adão. Eva nem fora criada ainda. Mas ao invés dele passar corretamente a palavra, Eva cita a palavra de Deus para Satanás. Parece uma coisa boa, mas ela erra 3 vezes. Tudo indica em Gênesis 3:6 que ele estava presente no pedaço e não levantou um dedinho para interferir. Foi omisso. A mulher então tomou a frente. Ela, no vácuo deixado pelo marido dela, ela tomou a frente. Ela foi criada para ser auxiliadora idônea. Ela se transformou em líder do lar. E nós vemos o que aconteceu como resultado disso. Continua hoje. Homens omissos, homens passivos, que deixam o vácuo, as mulheres vão entrar. Às vezes, o machismo culpa as mulheres. As mulheres estão tomando a frente em tudo isso tudo é errado. Cadê o homem? Se nós ocupássemos o nosso devido lugar como líderes no lar, na igreja, principalmente essas 2 esferas que a palavra destaca, não de forma machista, mulher tem N ministérios que o homem não tem e não deve exercer, inclusive o ministério de mentoreamento de mulheres. Isso é para mulheres. Mulheres treinadas devem investir na vida das mais jovens. Tito 2 diz isso. Quando o homem não exerce seu papel, a mulher entra, ela vai doutrinar os homens e ninguém vai doutrinar as mulheres. Então, todos os ministérios bíblicos caem para a terra quando não temos homens. A mesma coisa no lar. Uma mulher sozinha pode criar como a mãe e a avó de Timóteo, homens de Deus. Ela pode ser fazedora de reis, líderes na igreja, no mundo. Mas o ideal é que um homem exerça esse papel. Seja o pastor da sua família, dirija um culto doméstico, não aquele cultão de terno e gravata e cantar, de formar a capela do cantor cristão, hinos e salmos, 30 músicas, não é isso. Mas ele dirige um tempo agradável de instrução, de catequismo familiar. Nós precisamos resgatar isso, porque no vácuo tudo cai. Pastor, uma questão simples. Uma palavra, então, de encorajamento para os homens líderes do ministério de homens da igreja, né? E o que ele deve fazer na busca por essa masculinidade bíblica? Ok, Fabrício, como eu já deixei muito claro, eu creio que esse é o ministério estratégico que nós precisamos resgatar na igreja local. O pastor puritano Richard Baxter, 500 anos atrás, ele estava frustrado tentando promover um reavivamento na sua igreja. Mas um dia, foi como se Deus tivesse falado para ele: Baxter, você está trabalhando no lugar errado. Ele começou a ir de casa em casa, instruindo homens como serem os verdadeiros líderes do lar. Dirigir um tempo simples na palavra com seus filhinhos. E a partir daquele momento, indo de casa em casa, houve uma explosão de transformação na igreja. Quando Paulo deixou Tito em Creta, a primeira prioridade dele foi
estabelecer uma liderança de homens críveis, o que nós tratamos no livro Homem Nota 10. Então, você que quer trabalhar nessa área ou está trabalhando, você está no centro, no cerne da questão. É o que Pedro faz com Cornélio. Você alcança Cornélio, você atinge a família toda. Não desista, não se desanime, seja sempre abundante nesta obra do Senhor, e o fruto disso não vai ser somente naqueles homens. Você está atingindo gerações, esposas, filhos. As esposas daquela classe de escola bíblica me agradeciam, meu marido está mudando, ele agora é homem nota 3,5, quando ele começou 2, alguma coisa assim. Não desista. Que bom, pastor. Eu gostaria, pastor, por favor, que o senhor falasse das duas obras que o senhor tem aqui, Lar, Família e Casamento e Homem Nota 10, inclusive até referenciando para aqueles líderes de ministérios com homens que quiserem um bom material para estudar, para entender um pouco mais a prestação de contas. Por favor, pastor. Ok, pela graça de Deus, nós temos 17 livros escritos, publicados pela editora Hagens. Falamos muito sobre esse livro, Homem Nota 10. É bem parecido com o título do próprio Hernandes Dias Lopes, que tem o livro Mulher Nota 10. Não sei se ele ficou bravo comigo, mas foi a editora que colocou esse título. E já falamos bastante. É um livro escrito para líderes de grupos familiares, de homens, para discipulado de um pai com seu filho júnior, talvez adolescente, um discipulado, aconselhamento de homens dentro dos padrões de Deus. Então, um texto simples, escrito com perguntas estratégicas para grupos pequenos. Editora Hagens, Homem Nota 10. Dos outros livros, eu só trouxe mais um, que é esse livro, que é o livro da minha vida. Saiu ano retrasado, já está na 2ª edição. É um comentário bíblico chamado Lar, Família e Casamento, em que, ao longo de 30 anos de ministério nesta área, nós fizemos exposições bíblicas, ou seja, mensagens em todos os textos da palavra de Deus que tratam especificamente da família. 43 textos, como se fosse ouvir uma mensagem, mas o texto é explicado e aplicado principalmente no contexto familiar. Nos apêndices temos mais 31 textos secundários, em que talvez a ideia principal não é um texto extenso. O próprio pastor, que todo ano no mês da família precisa pregar 4, 5 mensagens, foi feito para ele. Mas também o líder de ministérios com famílias, porque a parte escrita é a simples popular, mas nas notas de rodapé, tem 1.200 notas de rodapé sobre o texto original. Então é para o erudito e é para a pessoa simples que só quer ter uma enciclopédia de informação da família. E nos apêndices tem assuntos controversos sobre a família e tudo mais. Mas esse livro é a obra da nossa vida e eu espero que abençoe e tenha abençoado pela graça de Deus muitas, muitas pessoas. Amém. Queremos então um agradecimento todo especial ao pastor Davi por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. Meu privilégio. Foi um prazer imenso. Seja bem-vindo outras vezes. Obrigado. Pastor Tiago, muito obrigado por ter acompanhado a gente durante essa maratona de estudos também que tivemos, e foi uma bênção. Gostaria de deixar aí a palavra também para as considerações finais dos pastores. Pastor Davi, agradeço muito por estar aqui conosco nesse tempo. Eu posso falar pessoalmente que os seus livros têm edificado muito a minha vida e fico muito grato a Deus pela forma como Ele tem usado não só o Senhor, mas toda a sua família também. Então fica aqui o meu incentivo, inclusive, para a leitura desses textos. Se você é daqui da IPP, você pode procurar a livraria, que lá tem os 2 livros e mais livros também do pastor Davi. Então você pode procurar, para que você possa ser edificado também com aquilo que ele expõe a respeito da palavra de Deus. Mas também agradeço a você que nos acompanhou nessa série de estudos a respeito de homens de verdade. Foi um grande desafio, porque esses estudos não só falaram aos corações de tantos irmãos e irmãs que nos acompanharam, mas também foi um desafio particular, foi um desafio para nós. E isso é importante entender, que o que nós estamos falando aqui é também para o nosso coração. E quantas conversas rendeu este estudo
pós-programa sobre como devemos lidar e trabalhar com o nosso próprio coração, aqui num café, num bate-papo, né, Fabrício? Então eu te agradeço muito por acompanhar e incentivo, né, de tudo que o pastor Davi disse, o que nós conversamos até agora sobre o trabalho de masculinidade na igreja. E eu gostaria também de deixar uma esperança para aquele líder de homens que às vezes compartilha: pastor, os homens são assim na minha igreja, eles não querem participar. Não desista, saiba que a obra vem da parte do Senhor. Exponha as Escrituras com amor, com zelo, né, lembrando esses homens e lembrando a si próprio de como deve lidar com o próprio coração. E com certeza o Senhor irá trabalhar conforme a sua vontade, o seu querer. Não desista, mas que seja um ministério e que se levantem homens em nossas igrejas resgatando o princípio de masculinidade bíblica. Isso vai ser obviamente uma grande bênção. Pastor Davi. Foi um privilégio muito grande, eu ansiava esse momento, eu creio nesse ministério e agradeço muito a Deus a oportunidade de estar com vocês hoje. Muito obrigado. Amém, pastor. Obrigado. Quem quiser também acompanhar o pastor, pode estar fazendo através do site palavrefamilia.org.br para acompanhar o ministério do pastor. Agradecemos a todos que têm acompanhado o programa MENAP, que é um programa da União Presbiteriana de Homens, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e que todos tenham um abençoado final de semana. Deus abençoe. We